Olá, eu sou o contador de histórias do canal Soneca Literária. Estou aqui para acompanhar o seu descanso. Antes de se entregar ao sono, deixe seu like e inscreva-se no canal e me conte de onde você nos ouve agora e que horas são aí. Respire fundo, acomode-se e relaxe. A casa que sempre espera. Respirar ali era fácil. O ar parecia mais lento, mais gentil, como se o mundo tivesse decidido diminuir o passo só para aquele momento. A noite estava pronta, e tudo o que existia agora era a sensação de chegar, de finalmente chegar, e de poder descansar. Era uma noite de dezembro, fria e silenciosa. A neve caía devagar, ou talvez fosse apenas uma chuva fina e gelada, tocando o chão com paciência. As luzes das casas próximas brilhavam em tons quentes, dourados, espalhando pequenos círculos de conforto na escuridão. O céu, encoberto, parecia abraçar a cidade inteira. Não havia pressa, não havia ruído alto, apenas o som distante do inverno fazendo o que sempre fez, acalmar. No fim de uma rua tranquila, estava a casa. Ela não chamava atenção, não era grande demais, nem pequena, era simplesmente presente. As janelas iluminadas deixavam escapar um brilho suave, e a porta de madeira, marcada pelo tempo, parecia reconhecer quem se aproximava. Como se tivesse esperado, como se sempre esperasse. Ao se aproximar, o chão rangia sob os passos, um som baixo, quase carinhoso. A maçaneta estava fria ao toque, mas não desagradável. Ao girar, a porta respondeu com um rangido suave, antigo, um som conhecido, familiar. Era o tipo de som que não incomoda, apenas confirma que algo está sendo aberto com cuidado. Lá dentro, o ar era diferente, mais quente, mais quieto. Um silêncio confortável envolvia tudo, como um cobertor invisível. A luz era baixa, vinda de abajures espalhados pela sala, criando sombras lentas nas paredes. Cada móvel parecia estar exatamente onde deveria estar, como se nunca tivesse sido movido. O casaco foi deixado sobre uma cadeira próxima à entrada. Os sapatos ficaram alinhados perto da porta. Pequenos gestos simples, feitos sem pensar, como se o corpo já soubesse o caminho. Como se aquela casa fizesse parte da memória mais antiga. A sala principal se abria com suavidade. Um sofá largo, profundo, coberto por mantas macias, aguardava em silêncio. Sobre a mesa de centro, uma xícara soltava um fio leve de vapor. Chá quente, talvez ervas suaves, talvez algo com um toque de mel. O aroma se espalhava devagar, misturando-se ao cheiro da madeira aquecida e ao perfume discreto de pinheiro que vinha de algum lugar da casa. A lareira crepitava em um ritmo constante. Não era um fogo alto, era um fogo calmo, bem calmo, que estalava de vez em quando, iluminando o ambiente com tom de laranja e âmbar. As chamas dançavam lentamente, refletindo nos objetos ao redor, trazendo uma sensação antiga de proteção, de abrigo. Sentar-se no sofá era quase inevitável. O corpo afundava um pouco, sendo acolhido sem esforço. Um cobertor estava ali, dobrado, esperando. Ao se envolver nele, o peso era perfeito, nem leve demais, nem pesado demais. Apenas o suficiente para dizer, em silêncio, que tudo estava bem. Do lado de fora, o frio continuava seu trabalho. Dentro da casa, o tempo parecia diferente, mais espaçado, mais gentil. Um sino distante tocou em algum ponto da noite. Talvez fosse uma igreja longe, talvez apenas o vento brincando com algo esquecido. O som veio e foi, deixando um rastro de tranquilidade. Na prateleira próxima à lareira, enfeites antigos repousavam. Pequenas figuras de madeira, bolas de vidro fosco, um sino dourado um pouco gasto. Cada um deles carregava lembranças que não precisavam ser lembradas com clareza. Bastava sentir, bastava olhar e reconhecer aquela sensação morna no peito, aquela sensação de pertencimento. Havia também cartas antigas, amarradas com um laço simples, colocadas dentro de uma caixa aberta. O papel amarelado mostrava que o tempo havia passado por ali, com cuidado. Ao tocar uma delas, o papel era macio, quase frágil. Não era preciso ler. Não agora. A presença das cartas já dizia o suficiente. Histórias guardadas, afetos preservados. O chá foi levado aos lábios. O calor se espalhou devagar, descendo pela garganta, aquecendo por dentro. Cada gole parecia desacelerar ainda mais os pensamentos.
Não havia nada a resolver, nada a decidir, apenas estar ali, naquela casa, naquela noite. A música veio quase sem ser percebida. Um som distante, suave, como se alguém tocasse um piano muito longe, em outra sala, ou talvez em outra memória. Não era uma melodia definida, era mais uma presença, uma sequência lenta de notas que surgia e desaparecia, como a respiração da própria casa. O fogo continuava a estalar, o sino distante já havia se calado, a música seguia, quase imperceptível. A luz dançava nas paredes. Tudo cooperava para um único propósito silencioso: acolher. Em algum momento, uma carta diferente apareceu sobre a mesa. Não se ouviu o som de passos, nem de papel sendo colocado. Ela simplesmente estava ali. O envelope era simples, sem nome, sem data. Ao tocá-lo, uma sensação de calor atravessava os dedos. Não era surpresa, era reconhecimento. A carta não precisava ser aberta. Sua mensagem parecia clara sem palavras. Aquela casa sempre espera. Espera sem cobrar. Espera sem perguntar onde se esteve. Espera apenas para oferecer descanso, silêncio, calor. O corpo se acomodava cada vez mais no sofá. A respiração encontrava um ritmo natural. Lenta, tranquila, profunda o bastante. Os olhos pesavam, mas não de cansaço ruim. Era um peso bom. Um peso seguro. A casa permanecia ali, firme, silenciosa, viva de um jeito sutil. As paredes guardavam ecos gentis. O teto parecia proteger. O chão sustentava com confiança. Tudo dizia, sem som, que não havia pressa para ir a lugar algum. Lá fora, a noite seguia fria. Aqui dentro, o inverno era apenas uma paisagem distante. O cobertor aquecia. O chá confortava. A música embalava. O fogo iluminava. E a casa esperava. Esperava como sempre esperou. Esperava como sempre esperará. E, aos poucos, sem esforço algum, o descanso chegava. Primeiro como uma sensação leve. Depois como um silêncio mais profundo. Por fim, como um sono tranquilo, seguro, amparado. A casa permanecia desperta, cuidando, enquanto quem chegará podia, finalmente, dormir. A casa não se apressava em nada. Ela conhecia o ritmo certo das noites longas. Sabia como o descanso chega quando é convidado com gentileza. O fogo na lareira diminuía um pouco, depois crescia de novo, respirando junto com o silêncio. A música distante tornava-se ainda mais suave, quase confundida com o próprio som do vento lá fora. O cobertor ajustava-se sozinho, como se entendesse o corpo que repousava. Havia um conforto profundo em não precisar se mover, em não precisar pensar. Apenas estar ali, envolto por aquele espaço que parecia feito sob medida para acolher. As luzes baixas criavam sombras lentas, que se alongavam pelas paredes e depois se recolhiam. Nenhuma delas assustava. Todas eram familiares, como velhos conhecidos passando devagar pela sala. O relógio antigo, pendurado próximo à estante, marcava o tempo com um tic-tac quase imperceptível. Não marcava horas importantes. Marcava apenas que o tempo seguia. Calmo, bem calmo. O aroma de pinheiro se misturava agora a um leve cheiro de madeira aquecida e chá adocicado. Era um cheiro que lembrava finais de tarde. Lembrava proteção. Lembrava que o frio lá fora não tinha poder algum ali dentro. A casa segurava o inverno do lado de fora, como quem fecha a porta com cuidado para não deixar o vento entrar. Sobre a estante, havia fotografias antigas, algumas em preto e branco, outras já desbotadas pelo tempo. Rostos serenos, sorrisos contidos, olhares tranquilos. Pessoas que passaram por aquela casa em outras noites, em outros dezembros, trazendo consigo o mesmo desejo simples: chegar e descansar. A casa lembrava de todas. Guardava cada presença com carinho silencioso. O sofá parecia ainda mais confortável agora. O corpo afundava um pouco mais, encontrando uma posição perfeita, como se cada músculo tivesse finalmente encontrado seu lugar. Os ombros relaxavam, a testa suavizava. Os pensamentos ficavam mais espaçados, como nuvens se afastando lentamente no céu encoberto. Do lado de fora, talvez a neve tivesse se acumulado um pouco mais, ou a chuva fina continuasse a cair, desenhando caminhos brilhantes nas calçadas. Não importava. O mundo lá fora podia seguir seu curso. Dentro da casa,
O tempo se dobrava em algo mais macio. A carta sobre a mesa parecia emitir um calor constante. Não chamava a atenção. Apenas estava ali, presente, lembrando que algumas mensagens não precisam ser lidas para serem compreendidas. A casa sempre espera. Sempre haverá uma luz acesa. Sempre haverá um lugar para sentar, um chá quente, um cobertor limpo e um silêncio bom. Um novo som surgiu, muito distante. Sinos novamente, agora mais suaves, quase como um eco antigo atravessando o ar frio. O som vinha e ia, misturando-se à música invisível, criando uma harmonia lenta, perfeita para embalar o descanso. A lareira diminuía seu brilho, sem se apagar. As chamas ficavam mais baixas, mais tranquilas, como se também estivessem prontas para dormir. Pequenos estalos ainda surgiam, espaçados, lembrando que o calor continuava ali, firme, constante. A respiração seguia um ritmo natural. Entrava, saía, entrava, saía, sem esforço, sem comando. O corpo entendia que não precisava mais vigiar, nem planejar, nem lembrar de nada específico. A casa fazia isso por ele. Cuidava do silêncio, cuidava do calor, cuidava do tempo. As sombras nas paredes quase não se moviam agora. A luz permanecia suave, estável. O relógio continuava seu tic-tac discreto, marcando não o passar das horas, mas a permanência da calma. Era possível sentir uma gratidão tranquila, sem palavras. Gratidão por aquele abrigo. Gratidão por aquele momento simples. Gratidão pela certeza silenciosa de que sempre há um lugar que espera, mesmo quando o mundo parece distante ou frio demais. A casa permanecia atenta. As paredes guardavam o calor. O teto protegia. O chão sustentava. Tudo funcionava como deveria funcionar. Sem ruído, sem esforço, como uma promessa antiga sendo cumprida mais uma vez. E assim, pouco a pouco, o sono se aproximava como um visitante educado. Não batia à porta. Apenas entrava devagar. Sentava-se ao lado. Envolvia com cuidado. O corpo aceitava. A mente soltava o que restava. O descanso se aprofundava. A casa continuava ali, esperando, cuidando, enquanto o sono chegava inteiro, sereno, seguro, trazendo consigo a paz silenciosa das noites bem vividas e dos lares que nunca esquecem quem retorna. A noite avançava sem pressa alguma. Do lado de dentro, a casa parecia suspensa em um intervalo macio do tempo, onde nada precisava acontecer além do que já estava acontecendo. O calor permanecia constante, espalhado pelas paredes, pelo chão, pelo ar. Era um calor que não sufocava, apenas envolvia, como um abraço silencioso que se mantém enquanto for necessário. A música distante tornava-se quase imperceptível agora, dissolvendo-se no som do fogo baixo e no leve sussurro do inverno lá fora. Ainda assim, sua presença permanecia, como uma lembrança gentil que não se apaga por completo. Cada nota parecia sustentar o descanso, segurando-o no lugar certo. O corpo estava pesado de um jeito bom. As mãos relaxadas, os pés aquecidos, o peito subindo e descendo em um ritmo tranquilo. Nada apertava, nada incomodava. O sofá sustentava sem exigir ajuste. O cobertor permanecia firme, aquecendo exatamente onde era preciso. A casa respirava junto. O tic-tac do relógio seguia discreto, como um coração antigo que conhece bem o valor da constância. Cada segundo passava sem chamar atenção, sem urgência, sem expectativa. As fotografias na estante continuavam ali, observando em silêncio. Elas não pediam lembranças claras, nem histórias completas. Bastava a sensação. Bastava aquele fio invisível que liga tempos diferentes, noites diferentes, pessoas diferentes, todas acolhidas pelo mesmo espaço, pela mesma promessa de descanso. A carta sobre a mesa parecia agora fazer parte da própria casa, como se sempre tivesse estado ali. Seu calor era suave, constante, quase igual ao da lareira. Uma presença que não exige resposta, apenas aceita. Do lado de fora, o frio continuava. Talvez a neve tivesse parado por um instante. Talvez a chuva tivesse ficado ainda mais fina, quase invisível. O mundo exterior se tornava cada vez mais distante, como um cenário visto através de uma janela embaçada. Ainda estava lá, mas não precisava de atenção. Dentro, tudo cooperava para o repouso profundo. As luzes permaneciam baixas, estáveis.
Nenhuma sombra se movia de repente. Nenhum som surgia sem aviso. Tudo acontecia em um fluxo lento e previsível, como ondas pequenas chegando à margem. A respiração tornava-se mais espaçada, mais profunda, mais silenciosa. Cada vez que o ar entrava, trazia consigo uma sensação de segurança. Cada vez que saía, levava embora qualquer resquício de tensão que ainda pudesse existir. A casa conhecia bem esse momento. Conhecia o instante exato em que o corpo começa a soltar de verdade, em que a mente deixa de acompanhar pensamento, se passa apenas a flutuar. Era um instante delicado, e a casa o sustentava com cuidado absoluto. O fogo na lareira agora era apenas um brilho suave, quase um suspiro de luz. Ainda aquecia, ainda protegia. Apenas havia decidido descansar também. Os estalos cessavam, deixando apenas o silêncio confortável que preenche sem pesar. O sino distante não tocava mais. A música já não podia ser distinguida. Restava apenas a sensação. Aquela sensação boa de estar exatamente onde se deveria estar. Pertencer. A casa sempre espera porque sabe que todos precisam, em algum momento, de um lugar assim. Um lugar onde nada é cobrado. Onde não há perguntas. Onde o simples ato de chegar já é suficiente. E, envolto por esse entendimento silencioso, o sono se aprofundava. Não havia fronteira clara entre estar acordado e dormir. Era como deslizar lentamente para dentro de um lago calmo, onde a água sustenta e embala ao mesmo tempo. A consciência tornava-se suave, difusa. Os pensamentos já não formavam frases. Eram apenas sensações mornas, ecos distantes, imagens tranquilas que surgiam e se desfaziam sem esforço. A casa permanecia desperta o suficiente para cuidar. As paredes, o teto, o chão, tudo atento, tudo firme, tudo gentil. Nada seria esquecido, nada seria deixado de lado. E assim, no silêncio acolhedor daquela noite de dezembro, o descanso tomava conta por completo. Um descanso profundo, contínuo, sem interrupções. Um descanso que se estende, calmo, bem calmo. O silêncio agora não era ausência de som, era presença de calma. Um silêncio cheio, macio, que preenchia cada canto da casa como uma luz invisível. Mesmo sem perceber, o corpo reconhecia esse tipo de quietude. Era o tipo que não pede atenção, apenas sustenta. A respiração seguia sozinha, sem ser notada. Entrava lenta, saía ainda mais lenta. O peito subia quase imperceptível, depois descia, tranquilo. Cada ciclo parecia aprofundar um pouco mais o descanso, como se o sono estivesse se acomodando com cuidado, encontrando a posição perfeita. A casa continuava desperta de um jeito muito próprio. Não como quem vigia, mas como quem acolhe sem esforço. O calor permanecia constante, espalhado de maneira uniforme, sem pontos frios, sem excessos. A lareira, mesmo com a chama baixa, ainda oferecia um brilho suficiente para manter o ambiente vivo, protegido. O sofá parecia ter se moldado completamente. Já não havia distinção clara entre corpo e apoio. Tudo era uma coisa só, confortável, segura, estável. O cobertor mantinha seu peso gentil, lembrando que não havia necessidade de se mover, de se ajustar, de procurar outra posição. O relógio antigo continuava seu trabalho silencioso. O tic-tac era tão suave que quase se confundia com o próprio ritmo interno da casa. Não marcava minutos, marcava permanência. Marcava que tudo seguia como deveria seguir. As paredes guardavam histórias que não precisavam ser contadas. Cada inverno vivido ali, cada chegada silenciosa, cada noite longa e tranquila parecia estar presente ao mesmo tempo. Não como lembranças nítidas, mas como uma sensação contínua de familiaridade. A carta sobre a mesa já não chamava atenção alguma. Seu calor fazia parte do ambiente, como da madeira aquecida, como da luz baixa. Ela cumprirá seu papel apenas estando ali. Algumas coisas existem apenas para garantir que tudo está no lugar certo. Lá fora, o inverno seguia seu curso. Talvez a neve tivesse voltado a cair, cobrindo lentamente a rua com uma camada branca e silenciosa. Talvez a chuva fina continuasse desenhando linhas delicadas nas janelas. Seja como fosse, o mundo exterior permanecia distante, quase abstrato. Dentro da casa, não havia necessidade de imagens claras. O descanso já estava profundo demais para isso.
A mente flutuava em um espaço tranquilo, onde pensamentos não se organizavam, não se fixavam, apenas passavam, leves, espaçados, até desaparecerem por completo. A música distante, se ainda existia, era agora apenas uma sensação. Não havia notas, nem melodia, apenas a impressão de algo que embala, que sustenta, que mantém tudo em equilíbrio. A casa conhecia bem esse ponto da noite, o ponto em que o sono deixa de ser um visitante e se torna morada, em que o descanso não precisa mais ser conduzido, apenas mantido. Tudo permanecia estável, nenhum som inesperado, nenhuma mudança brusca, apenas a continuidade serena de um espaço que sabe exatamente o que fazer. O corpo afundava um pouco mais, como se estivesse sendo sustentado por algo ainda mais macio. A consciência tornava-se difusa, espalhada, tranquila. Já não havia perguntas, nem respostas, apenas a sensação de estar. E isso era suficiente. A casa sempre espera por quem entende que o retorno não acontece apenas com os pés. Acontece com o coração cansado, com a mente cheia, com o desejo simples de parar. E quando esse retorno acontece, mesmo em silêncio, ela está pronta. Pronta com luz baixa, pronta com calor constante, pronta com silêncio bom. E assim, envolto por esse cuidado invisível, o sono se aprofundava ainda mais. Um sono contínuo, sem bordas, sem interrupções. Um sono que se estende pela noite inteira, tranquilo, protegido, enquanto a casa, fiel à sua natureza, permanece ali, esperando, cuidando, guardando descanso até o amanhecer. A madrugada avançava com passos leves, quase sem tocar o chão do tempo. A casa percebia, mas não anunciava. Não havia necessidade. Tudo estava em ordem. Tudo seguia no ritmo certo. O frio do lado de fora permanecia contido, respeitoso, enquanto o interior continuava envolto em um calor constante, equilibrado, seguro. O sono já não precisava ser convidado. Ele estava ali, espalhado, profundo, confortável como um lago sem ondas. A mente repousava em um estado simples, onde não havia imagens nítidas nem histórias completas. Apenas sensações suaves, como cores diluídas, como luz atravessando um vidro fosco. O corpo descansava por inteiro, as pernas soltas, os braços tranquilos, o rosto sereno. Não havia tensão guardada em nenhum canto. Até os pequenos músculos, aqueles que costumam resistir por mais tempo, haviam desistido de vigiar. Tudo confiava na casa. O sofá sustentava com paciência infinita. O cobertor mantinha o mesmo peso, a mesma temperatura, como se tivesse sido feito exatamente para aquele momento específico. A madeira do assoalho, aquecida, não rangia mais. Sabia que agora era hora de silêncio completo. O relógio antigo seguia seu compasso discreto, mas até ele parecia mais lento. Cada segundo se alongava, não por demora, mas por plenitude. Nada precisava acontecer depois. Nada precisava ser lembrado antes. Existia apenas aquele intervalo macio, onde o descanso se estendia sem limites claros. As luzes baixas permaneciam acesas, embora já não fossem realmente vistas. Sua presença era sentida mais do que percebida, como um cuidado constante, como alguém que fica acordado apenas para garantir que tudo siga bem. A lareira mantinha um brilho quase invisível, uma presença quente e silenciosa. Mesmo assim, seu calor continuava a se espalhar, lembrando que a casa nunca abandona quem repousa dentro dela. Mesmo quando o fogo parece dormir, ele ainda protege. As fotografias, os enfeites, as cartas antigas, tudo permanecia no mesmo lugar, como guardiões tranquilos da memória e do pertencimento. Nenhum objeto precisava ser tocado. Sua simples presença já cumpria o papel de lembrar que aquele espaço carrega histórias gentis, sempre prontas para acolher outras novas. Do lado de fora, talvez o céu começasse a clarear um pouco, muito discretamente. Ou talvez ainda estivesse completamente escuro. Não fazia diferença. A casa não se orientava pelo relógio do mundo, mas pelo ritmo de quem descansa dentro dela. A sensação de pertencimento permanecia, profunda e constante. Não como uma emoção intensa, mas como uma base sólida, silenciosa, confiável. Um sentimento que não pede atenção, apenas sustenta tudo o que existe acima dele. A casa sempre espera porque sabe que o descanso verdadeiro não acontece de uma vez. Ele se aprofunda em camadas,
lentamente, como a neve que se acumula sem ruído, cobrindo tudo com suavidade. E ali, naquela camada mais funda do sono, não havia mais palavras. Apenas continuidade. Apenas tranquilidade. Apenas a certeza silenciosa de estar seguro. A noite seguia. A casa permanecia. O descanso se mantinha inteiro, estável, prolongado, enquanto o sono, pleno e sereno, ocupava cada espaço, cada pensamento, cada respiração, conduzindo tudo para um estado de paz profunda, simples e duradoura. A casa continuava em seu próprio compasso, um compasso antigo e confiável, aprendido ao longo de muitos invernos. Não havia mudança brusca, nem transição marcada. Tudo seguia como um rio largo, lento, que sabe exatamente para onde vai sem precisar acelerar. O sono se mantinha profundo, mas gentil. Não era pesado, não era denso. Era um descanso que sustentava, que envolvia por inteiro, como se o próprio tivesse ficado mais espesso e confortável. A respiração permanecia estável, quase imperceptível, acompanhando o silêncio da casa. O calor permanecia igual, constante, espalhado de maneira uniforme. Nenhum canto estava frio. Nenhum espaço parecia esquecido. As paredes guardavam esse equilíbrio com cuidado, como se entendessem que o conforto verdadeiro mora nos detalhes que não chamam atenção. O sofá seguia firme, paciente. O cobertor permanecia no lugar, aquecendo sem pesar. O corpo descansava tão profundamente que já não havia necessidade de ajustes. Tudo havia encontrado seu encaixe perfeito. O relógio antigo ainda marcava o tempo, mas agora seu som parecia fazer parte do próprio silêncio. Não era algo que se ouvia, mas algo que se sentia, como um lembrete suave de que a noite continuava segura, estável, previsível. A carta sobre a mesa permanecia imóvel, seu calor quase indistinguível do restante do ambiente. Ela já não tinha função alguma além de existir. Assim como a casa, assim como o descanso. Algumas coisas cumprem seu propósito apenas sendo presença. Do lado de fora, o inverno seguia contido. A neve, se caía, o fazia em silêncio absoluto. A chuva, se ainda existia, tornará-se apenas um véu distante. O mundo exterior respeitava aquele espaço, como se soubesse que ali dentro alguém repousava profundamente. A música distante já não podia ser lembrada, não porque tivesse acabado, mas porque havia se transformado em sensação pura. Um embalo contínuo, invisível, que sustentava o sono sem esforço algum. A casa conhecia esse estágio da noite muito bem. Sabia que agora não era hora de conduzir, nem de acolher ativamente. Era hora de apenas permanecer. Estar, sustentar, guardar. Tudo permanecia exatamente como deveria estar. Nenhum som novo surgia. Nenhuma sombra se movia. Nenhuma luz oscilava. A estabilidade era completa, profunda, reconfortante. A sensação de pertencimento não precisava mais ser sentida conscientemente. Ela estava incorporada ao descanso, misturada à respiração, ao calor, ao silêncio. Não havia distinção entre estar na casa e ser parte dela. A casa sempre espera porque entende que alguns retornos não pedem palavras, nem gestos, nem pensamentos claros. Pedem apenas um lugar onde o cansaço possa se dissolver por completo. E assim, envolto por essa presença constante, o sono seguia seu caminho lento e seguro. Um sono que não se apressa, que não se fragmenta, que não se perde. Um sono contínuo, profundo, confiável. A noite seguia adiante, silenciosa e longa. A casa permanecia ali, firme, tranquila, atenta de um jeito quase invisível, enquanto o descanso continuava a se estender. Calmo, bem calmo, guardado com cuidado até o próximo despertar. A casa permanecia inteira naquele silêncio espesso e confortável, como se tivesse sido construída justamente para sustentar momentos assim. Nada rangia, nada se movia além do que era absolutamente necessário. Até o ar parecia escolher caminhos mais suaves ao circular pelos cômodos. O sono agora era um campo amplo, sem bordas definidas. Não havia começo, nem fim claros. Apenas continuidade. A mente repousava em um lugar onde não existiam pensamentos organizados. Apenas uma sensação constante de segurança, como um pano macio cobrindo tudo. A respiração seguia em um ritmo profundo e espaçado. Entrava devagar. Saía ainda mais devagar.
Cada movimento era natural, sem esforço, como se o corpo tivesse lembrado de algo muito antigo e simples. Descansar também é uma forma de existir. A casa sabia disso. Sempre soube. Por isso esperava. O relógio antigo continuava ali, firme, paciente. Seu som já não se distinguia do silêncio. Era como se o tempo tivesse se deitado também, decidido a acompanhar aquele repouso prolongado. Nenhuma hora precisava ser marcada com clareza. A noite era suficiente. As luzes baixas permaneciam acesas, mesmo que não fossem mais vistas. Sua função agora era apenas garantir. Garantir que nada mudaria de repente. Garantir que o ambiente continuaria exatamente como estava, estável e previsível. A lareira, quase adormecida, ainda mantinha um calor discreto. Um calor que não chama atenção, mas que sustenta. A madeira guardava esse calor em silêncio, espalhando lentamente, como se tivesse aprendido a cuidar sem pressa. Os enfeites antigos permaneciam imóveis. As fotografias observavam em quietude. As cartas antigas descansavam em seu lugar, sem necessidade de serem tocadas. Tudo havia encontrado seu repouso, não apenas quem dormia no sofá, mas a casa inteira. Do lado de fora, o inverno seguia respeitoso. O frio não tentava entrar. A noite não fazia ruído. O mundo parecia entender que aquele espaço estava dedicado ao descanso profundo. A sensação de pertencimento agora não era sentida como emoção. Era estado, uma base silenciosa que sustentava tudo, como o chão sustenta a casa sem precisar ser lembrado. A casa sempre espera porque sabe que o descanso verdadeiro não termina rápido. Ele se estende, se aprofunda, se acomoda. Não tem urgência, não tem destino além de permanecer. E assim, naquela madrugada longa e tranquila, o sono continuava firme, contínuo, sem interrupções. Um sono que não exige atenção, que não se quebra, que apenas segue, calmo, bem calmo. A casa permanecia ali, fiel, silenciosa, inteira, guardando o calor, guardando o silêncio, guardando quem descansa. E enquanto a noite avançava lentamente, tudo seguia exatamente como deveria ser. A madrugada se alongava como um tecido macio, estendido com cuidado para não formar dobras. A casa sentia essa extensão e a acompanhava sem esforço, mantendo tudo em equilíbrio. Nenhuma porta se movia, nenhuma janela reclamava. O silêncio era tão bem acomodado que parecia fazer parte da arquitetura. O sono permanecia profundo, mas leve o bastante para fluir. Não havia sonhos definidos, apenas uma sensação contínua de estar sendo sustentado. Como se o próprio espaço tivesse mãos invisíveis, segurando com delicadeza, garantindo que nada caísse, que nada se perdesse. A respiração seguia estável, quase imperceptível. O ar entrava fresco e morno ao mesmo tempo, saía levando consigo qualquer vestígio de inquietação. O peito subia e descia em um ritmo que não precisava ser pensado. Tudo acontecia sozinho, como deveria acontecer. A casa conhecia esse estado com intimidade. Era o momento em que o descanso deixa de ser apenas físico e se torna algo mais amplo, espalhando-se para além do corpo, ocupando pensamentos antigos, dissolvendo cansaços que nem sempre são percebidos durante o dia. O sofá continuava firme, oferecendo apoio sem exigir presença. O cobertor mantinha o calor exato, como se tivesse aprendido, ao longo do tempo, a reconhecer cada pessoa que se deita ali. A madeira aquecida do chão guardava o silêncio com cuidado. O relógio antigo ainda marcava o tempo, mas agora seu tic-tac parecia um detalhe distante, quase imaginado. Não importava quantas horas haviam passado. A noite não era medida. Ela simplesmente era. As luzes baixas seguiam constantes, criando uma penumbra segura. Nenhuma oscilação, nenhuma surpresa. Apenas a continuidade tranquila de um ambiente que protege sem vigiar. Lá fora, talvez o céu estivesse começando a clarear muito lentamente, com um tom azul profundo surgindo atrás das nuvens. Ou talvez ainda estivesse completamente escuro. Dentro da casa, isso não fazia diferença alguma. O descanso não dependia do mundo exterior. A sensação de pertencimento permanecia, silenciosa e firme. Não como algo que precisa ser sentido, mas como algo que sustenta. Um chão invisível onde tudo repousa com confiança. A casa sempre espera por quem entende que, antes de qualquer outro lugar,
Todos precisam de um espaço onde possam simplesmente parar. Onde o cansaço não precisa ser explicado. Onde o silêncio não é vazio, mas cuidado. E assim, enquanto a madrugada seguia seu curso lento, o sono continuava profundo e estável. Sem interrupções, sem pressa. Um descanso inteiro, prolongado, protegido. O tempo parecia ter perdido suas bordas. Não havia mais uma sensação clara de antes ou depois. Apenas um agora estendido, macio, onde tudo permanecia exatamente como deveria estar. A casa sustentava esse agora com a mesma naturalidade com que sustenta as paredes, o teto, o calor. O sono seguia profundo, mas sem peso. Era como flutuar em água morna, onde o corpo é totalmente amparado e não precisa fazer esforço algum para se manter. A mente descansava em silêncio, sem imagens definidas, sem palavras, apenas um estado tranquilo e contínuo. A respiração continuava lenta, espaçada, natural. Cada inspiração parecia renovar o conforto. Cada expiração deixava tudo ainda mais solto, mais leve. Não havia nada a ser segurado, nada a ser lembrado, nada a ser resolvido. A casa conhecia bem esse ponto da noite. Sabia que agora o cuidado precisava ser quase invisível. Por isso nada mudava. Nada acontecia de repente. O ambiente permanecia igual, estável, previsível, como um abraço que não se aperta nem se afrouxa demais. O relógio antigo seguia ali, fiel ao seu ritmo, mas até ele parecia respeitar aquele descanso profundo. Seu som, se ainda existia, já fazia parte do próprio ar. Não marcava o tempo, apenas confirmava que tudo seguia seguro. A lareira mantinha um calor suave, quase imperceptível, espalhado de forma uniforme. Não havia chama visível agora, apenas a certeza de que o frio não entraria. A madeira guardava esse calor como um segredo antigo, compartilhado apenas com quem descansa. As luzes baixas continuavam acesas, embora já não fossem notadas. Sua presença era sentida como uma proteção constante, silenciosa, firme. Nenhuma sombra se movia, nenhuma forma se destacava. Tudo permanecia em repouso. Do lado de fora, o inverno continuava seu trabalho silencioso. A neve, se caía, fazia isso sem som. A chuva, se ainda existia, tornará-se apenas uma memória distante. O mundo lá fora parecia concordar com aquela pausa prolongada. Dentro da casa, a sensação de pertencimento se mantinha como uma base profunda. Não era emoção, não era pensamento, era estado. Um chão invisível onde tudo descansava sem medo. A casa sempre espera por quem entende que o descanso verdadeiro precisa de tempo para se completar. Precisa de silêncio constante. Precisa de um lugar que não mude, que não exija, que não interrompa. E assim, naquela noite longa e acolhedora, o sono permanecia contínuo, inteiro, sem fissuras. Um sono que não se apressa para terminar. Um sono que se estende, calmo, bem calmo. A casa permanecia ali, silenciosa e presente, guardando cada respiração, cada batida tranquila, cada instante de descanso profundo, enquanto a noite seguia adiante, lenta e segura, sustentando tudo com sua calma constante. E então, quase sem ser percebido, algo se organizava por dentro. Não como um pensamento claro, nem como uma lembrança específica. Era mais uma sensação de encaixe, como quando uma porta se fecha suavemente e o vento deixa de entrar. Um ponto de quietude profunda era alcançado, silencioso e completo. A casa parecia perceber esse instante. O calor se tornava ainda mais uniforme, espalhado de forma perfeita. O silêncio ganhava uma densidade acolhedora, como se envolvesse tudo com ainda mais cuidado. Até o ar parecia repousar, sustentando aquele momento raro em que nada falta e nada sobra. A sensação era de ter chegado exatamente onde se precisava estar. Não apenas naquela casa, mas naquele estado. Um lugar interno onde o cansaço finalmente se dissolvia por inteiro, onde o corpo e a mente concordavam em descansar juntos, sem resistência. A carta sobre a mesa, mesmo sem ser tocada, parecia cumprir sua promessa silenciosa. A casa sempre espera. E agora, quem havia chegado não precisava mais se mover, nem procurar, nem entender. Tudo já estava feito. Tudo já estava cuidado. O sono se aprofundava como um abraço final, completo. Não havia transição brusca.
Apenas uma entrega natural, serena, confiante. A respiração seguia calma, bem calma, e cada batida do coração parecia confirmar que estava tudo em ordem. A casa permanecia ali, inteira, atenta de um jeito quase invisível. Guardava o calor, guardava o silêncio, guardava o descanso como um bem precioso, sem pressa de devolvê-lo ao mundo. Lá fora, a noite continuava seu caminho lento. Dentro o descanso se tornava pleno. Não havia mais histórias sendo contadas. Apenas a continuidade tranquila de um sono profundo, seguro, reparador. E assim, envolto por aquele abrigo que sempre espera, o descanso se estendia pela noite inteira. Sem interrupções, sem ruídos, apenas paz. A casa seguia desperta o suficiente para cuidar, enquanto quem chegou podia, finalmente, dormir.